Olá, bom dia. Quinta-feira, 25 de junho de 2015. Você vai ver hoje no portal da Assembleia. Tairone José Silva foi eleito novo desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. Comissão de Orçamento remarca a audiência para apresentar metas fiscais e retoma a programação de visitas ao interior do estado. A CPI da carceragem e a aprovação da lei que cria o programa Escola Sustentável foram destaques na sessão plenária de ontem. A Agência Matraca divulga pesquisa Criança em Pauta sobre o monitoramento das notícias do público infantil nos jornais maranhenses. E vai ver também, alunos do maternal animam festa de São João da creche escola Sementinha. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. O Tribunal de Justiça do Maranhão elegeu ontem o juiz Tairone José Silva, da 4ª Vara Civil, para o cargo de desembargador. A escolha do novo integrante do Pleno se deu pelo critério de merecimento. O magistrado vai preencher a vaga aberta no colegiado com a aposentadoria do desembargador Benedito de Jesus Belo. Tairone José da Silva é o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. 12 juízes concorreram à vaga. Dos 26 desembargadores que compõem o Pleno do TJ, 23 avaliaram os candidatos, atribuindo pontuações nos critérios de desempenho, produtividade, presteza no exercício das funções, aperfeiçoamento técnico e a adequação da conduta do Código de Ética da Magistratura Nacional. Durante a votação, as pontuações de cada concorrente foram fundamentadas seguindo uma orientação do Conselho Nacional de Justiça. Os demais pontuados foram Maria Francisca Galberto de Galiza e José Jorge Figueiredo dos Anjos. O eleito não teve apenas que conquistar o primeiro lugar na lista tríplice dos que obtiveram as maiores pontuações. Para ter acesso ao cargo de desembargador, o candidato teve que figurar por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista tríplice por merecimento. Advogados, magistrados e operadores do direito acompanharam toda a sessão. O deputado Edilásio Júnior destacou a clareza dos critérios de pontuação. Essa é a eleição de forma democrática. Hoje é a eleição para desembargador de forma aberta, adotando critérios que o CNJ reza, diz como tem que ser feito, a pontuação e a justificativa. Então ficou tudo muito mais claro, muito mais fácil de se acompanhar e que vença o melhor, estamos aqui na expectativa. A Comissão de Orçamento remarcou a audiência pública para apresentar as metas fiscais do Legislativo ao Governo do Estado. Durante os trabalhos, a comissão deliberou ainda sobre vários projetos. Um deles inclui a retomada de viagens aos municípios maranhenses. O deputado Fábio Braga recebeu em seu gabinete representantes do IMESC, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, para tratar dos conflitos territoriais detectados em vários municípios, tendo como consequência os repasses financeiros, federais e estaduais, desatualizados, ocasionados pela falta de informação correta desses limites. Hoje elas são identificadas, georreferenciadas e têm todas baseadas em pontos mutáveis. Porque, como você sabe, a ilha cresceu muito, ela urbanizou de forma desordenada. E isso descaracterizou as divisas naturais que existiam há anos. E o IMESC exerce aí um papel de fazer estudos técnicos, né? Ele detém a base cartográfica do Estado e estudos que são validados pelo IBGE para poder permitir que esses municípios negociem, se ajustem, né, levem em consideração o sentimento de pertencimento da população. Os municípios poderão solicitar ao IMESC a colocação de marcos divisórios com coordenadas geográficas em suas linhas territoriais. As questões limítrofes dos municípios do estado do Maranhão estão em pauta, em discussão nas sessões plenárias desde a primeira legislatura. 180 anos depois,
ainda é um dos assuntos mais importantes e mais atuais. Nós vamos ter cidades e territórios organizados. A partir daí, a gente tem que ter em mente que essa organização passa pela Assembleia, porque aqui é a Casa das Leis. Toda ela, feito um compêndio de leis, para cada município ter seus limites, a gente vai entender melhor a questão de dividir o Estado do Maranhão nessas células municipais. O maior interesse nosso é justamente poder atender de maneira legal aquelas famílias que nós já atendemos e que hoje, geograficamente, estão no municípios vizinhos, mas que são atendidos por nós. Todas as despesas, principalmente na área da saúde, em todas as assistência, é feita pelo nosso município, no entanto, estão na outra população prejudicando o nosso município. A visita da CPI da carceragem da Câmara Federal ao Maranhão foi discutida pelos deputados na sessão plenária de ontem. A adequação do programa Minha Casa Minha Vida para os pescadores foi destaque e a audiência pública que debateu a despoluição dos rios e praias da capital também entraram na pauta de discussões. O deputado Júnior Verde defendeu a adequação do programa Minha Casa Minha Vida para os pescadores maranhenses. Recentemente recebi uma demanda do município da Raposa e a transformei em uma indicação, que é uma indicação que foi publicada no Diário Oficial da terça-feira, do dia 9, do dia 23, perdão. É uma indicação que defende a questão da moradia para pescadores na localidade chamada de Pucal. Pucal, que fica na Raposa. Rigo Teles repercutiu a visita do presidente da Câmara de Bacabal e vereadores, em que discutiram as ações do governo do estado no município. Quando estivemos com o governador Flávio Dino, deputado Marco Aurélio, e mandou pedir ao secretário de Infraestrutura, doutor Cleiton Noleto, para que fizesse o levantamento para levar 10 quilômetros de asfalto para o município de Bacabal. Durante a sessão, o deputado Adriano Sarney falou sobre a audiência pública que debateu a despoluição dos rios e praias da capital. 50% do problema da poluição dos rios será atacado pelo PAC Saneamento. Vamos estar vigilantes em relação a isso. Vamos visitar as obras, vamos ver a tecnologia aplicada, vamos cobrar do governo, vamos cobrar da CAEMA para que essas obras sejam feitas. O deputado Wellington do Curso destacou a vistoria de integrantes da CPI da carceragem nos presídios de Pedrinhas. Ainda temos superlotação, celas com 7, 9, 10, 12 presos. E muitos deles relatavam: senhor, senhora, deputado, não tem como ter recuperação. Como o senhor acha que eu vou fazer quando sair daqui? O senhor acha que eu vou fazer quando eu voltar para as ruas? Não tem ressocialização. Da tribuna, o deputado Souza Neto criticou a postura da Secretaria de Estado da Justiça e Administração Penitenciária diante a visita da CPI da carceragem. Quando é para tratar da segurança daqui do estado do Maranhão, para tratar da saída temporária de presos daqui do Maranhão, não se tem um membro da Secretaria de Segurança Pública para participar da audiência pública. Mas quando vem os deputados federais para poder visitar o presídio através de uma comissão parlamentar de inquérito, que a mídia nacional está aqui no Maranhão, vem todo mundo para cá. Ainda durante a sessão, a aprovação da lei que cria o programa Escola Sustentável na rede estadual de ensino e a recuperação da MA 235, que liga a cidade de Timbiras a Coroatá, também foram assuntos discutidos pelos deputados. O deputado Eduardo Braide destacou a sanção da lei aprovada pelo Executivo de sua autoria, que dispõe sobre o programa Escola Sustentável. Tem como finalidade valorizar a prática de atividades ecologicamente responsáveis e o desenvolvimento sustentável, para que, ao fim desse trabalho, uma equipe da Secretaria de Educação possa acompanhar o trabalho de vocês e possa, ao final, entendendo que a escola teve atitudes ecologicamente sustentáveis, fornecer a premiação através do governo do estado. Já o deputado Edivaldo Holanda elogiou a entrega do Centro de Saúde do bairro de Fátima pela Prefeitura de São Luís. Entregou com uma reforma ampla, física, com climatização em todas as salas,
em todos os consultórios, mas, sobretudo, com a modernização do laboratório de análises clínicas daquele centro de saúde e, mais, a inauguração de uma ferramenta que faz dar o resultado do exame de tuberculose em apenas 3 horas. Ainda durante os trabalhos, o deputado Vinícius Louro apresentou uma indicação solicitando a recuperação da MA 235 na altura do trecho que liga Coroatá a Timbiras. O transporte dos produtos que ali são cultivados nessas regiões são prejudicados. E isso impossibilitando e diminuindo a qualidade de vida daquele povo. Então eu peço, caráter de urgência, que essa indicação seja enviada o mais rápido possível ao secretário de Infraestrutura, o senhor Cleiton Noleto, para que seja atendida essa indicação. Você vai ver no próximo bloco. A agência Matraca divulga a pesquisa Criança em Pauta sobre o monitoramento das notícias do público infantil nos jornais maranhenses. Logo após o intervalo. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas. E você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa. Você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. E se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. A agência Matraca divulgou ontem a pesquisa Criança em Pauta, que trata do monitoramento das notícias sobre o público infantil nos jornais impressos maranhenses. E sobre esses outros assuntos, eu converso agora com o jornalista Marcelo Amorim, que é um dos fundadores da agência Matraca. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Elda. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Vamos falar sobre esse projeto Criança em Pauta. Na verdade, é um trabalho bem recente, né? É um ano de monitoramento das notícias. Que análise assim, que você faria desse monitoramento feito? Então, a Matraca já tem uma tradição de fazer monitoramento. Essa é a 4ª pesquisa de análise de mídia que é feita pela Matraca. E aí a gente faz assim, clipa todas as notícias com mais de 500 caracteres que abordam criança e o adolescente ou às vezes família, desde que a notícia... Que a criança esteja no contexto. Isso. E aí a gente aplica depois dessa clipagem um questionário para saber se a notícia fala de legislação, se fala de políticas públicas, se a criança ou adolescente que aparece nessa notícia, se ela é vítima ou se ela é autora de algum ato infracional,
se aparece foto, como é que essa foto é mostrada, se a matéria é na capa, se tem chamada, se não tem. Depois dessa indexação... Essa minuciosa... Isso vira números, certo. Que aí a gente aplica um programa específico e tabula esses números. A partir daí a gente vai fazendo as análises. Não é uma análise puramente dos números, mas a gente traz para contextualização. E aí como é que a gente faz essa contextualização? A gente foi ouvir os produtores das notícias, jornalistas, colegas de redação, chefes de reportagem, diretores de redação. Nós também ouvimos especialistas sobre determinados temas e ouvimos as próprias crianças e adolescentes. E aí a gente fez um ranking daqueles temas que mais aparecem e aqueles que não aparecem, mas que são importantes para o desenvolvimento infanto-juvenil. Ok, assim, só te interrompendo, quais são os assuntos que mais aparecem e aqueles que quase não aparecem? Por exemplo, um tema que aparece bastante é o da educação. Óbvio, que você tem crianças desde a educação infantil até o acesso à universidade. Então, tem uma gama muito grande de assuntos. Mas quando você pega os temas de educação, você tem muitas vezes um direcionamento. Por exemplo, a greve dos professores, ela foi o foco de muitas matérias. Falava de criança e adolescente, mas o foco da matéria estava de direcionamento da greve. Outro movimento que seria a greve, né? Um outro tema que apareceu muito óbvio, porque é um tema do momento, foi redução da maioridade penal. É um tema que está em pauta, na próxima semana ele vai ser discutido e vai ser colocado em aprovação na Câmara Legislativa em Brasília, então saiu muita notícia, muita matéria falando do tema. Muitas vezes reforçando estereótipos e preconceito, muitas vezes não, levantando um posicionamento em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Um outro tema também que apareceu bastante foi em relação a situações de saúde. Crianças com viroses, crianças sem atendimento, crianças envolvidas com situações de uso de substâncias entorpecentes. É óbvio que esses temas precisam ser discutidos e aí a gente faz uma leitura de qual é o foco, qual é a ótica que esses temas estão sendo abordados. Por outro lado, temas importantes que não aparecem. Por exemplo, quando você fala sobre mortalidade infantil, você tem um número muito pequeno de notícias. E a mortalidade infantil está diretamente ligada ao desenvolvimento humano. É uma das pontas que compõe o desenvolvimento humano. Quanto maior o índice de mortalidade infantil, significa que aquele estado, ou município, ou aquela região tem um baixo desenvolvimento. Um outro tema, por exemplo, que aparece muito pouco, é quando se fala sobre cultura. A criança ou adolescente, ele quase não aparece na pauta de cultura. E aí é como se a cidade, como se o Estado não tivesse nada a oferecer para a criança ou adolescente. É como se a cidade, os equipamentos sociais não existissem. E não é verdade, porque a criança está inserida na pauta de cultura. Você falando isso me dá aqui a ideia de que, de alguma forma, a agência ou as pessoas que fazem parte desse trabalho podem interferir nesse processo, quer dizer, podem chamar a atenção, dizer isso aqui precisa ser divulgado, isso aqui é de interesse de criança, isso aqui pode ser explorado um pouco mais. Claro, essa é a nossa intenção. A ideia é transformar a pesquisa num observatório, no sentido de subsidiar os nossos colegas das redações com sugestões de pauta, com abordagens interessantes, com personagens. Porque o que a gente percebeu é que a cobertura, ela sempre é uma cobertura factual. Ela está, assim, muito descontextualizada. Aí tem uma série de hipóteses. A questão do tempo. Eu ia te dizer que esse é o principal. A falta de tempo, corre, a gente atrás da notícia o tempo todo. E outra coisa também, Elda, o surgimento dos meios da internet, dos meios de comunicação instantâneos, virou um concorrente para a notícia. Então, assim, você acaba não tendo muito tempo para apurar e aprofundar determinado tema. É verdade. E aí você acaba ficando no factual. Claro que aquele factual é importante,
mas se você puder dar um desdobramento, aquela notícia ganha relevância pública. A gente não pode esquecer que produção de conhecimento, transmissão de informação é um serviço público, porque você está informando a sociedade para que ela possa tirar as suas conclusões. Está chamando a atenção para determinados assuntos, é isso, né? A gente também percebeu, e aí isso impacta na produção da notícia, um enxugamento nas redações. Você tem um número cada vez menor de profissionais, você tem um número, uma quantidade cada vez mais reduzida de profissionais com mais experiência, você está dando redações enxutas com muita gente jovem. Não que gente jovem não tenha capacidade de competência, claro, mas você esquece um pouco sem daquela geração da experiência de quem já fez o trabalho. Né? Que vai dizer assim, olha, esse olhar está bom, mas ele pode ser direcionado, aprofundado. Parece que tem essa diferença e a gente não consegue fazer essa junção. Também a gente identificou que, porque a nossa profissão não paga grandes salários, os profissionais têm que ter mais de um emprego, muitas vezes 2, 3. E aí, você está um momento aqui, daqui a pouco você tem que correr para ir para o outro, aí você acaba também não tendo muito... Acaba se desconectando de uma determinada pauta que podia ser mais trabalhada. Na verdade, você está elencando vários problemas que acontecem na redação e que dão reflexo na produção dessas matérias que mais tarde vocês vão monitorar, claro. É verdade. Agora, por outro lado, as fontes também precisam se qualificar. E aí a proposta da agência é trabalhar subsidiando os nossos colegas, trabalhar também na formação dos estudantes de comunicação, para que eles tenham disciplinas, para que eles tenham cadeiras que falem sobre direitos, que falem sobre cobertura positiva, que falem sobre investigação jornalística e, por outro lado, qualificar as fontes. Porque muitas vezes o jornalista vai atrás de uma fonte e a fonte não está preparada para passar a informação. É verdade, e aí, como você não está preparado, você pode passar uma informação que não é a mais completa ou a mais correta, e aí depois a notícia que é divulgada... E ela acaba passando por ser a verdadeira, porque foi essa fonte que a gente buscou. E aí a buscou, fonte depois né? reclama, mas faltou falar isso. Bom, então a gente também precisa fazer esse outro trabalho. É um trabalho dos dois lados, de quem produz e de quem informa. Essa proposta toda que vocês estão fazendo, tanto de fazer o monitoramento, identificar as causas, que eu achei muito interessante, identificar as causas que levaram a essa exposição de assuntos e, a partir daí, interferir nesse processo de fazer a matéria. Como é que vocês pensam em fazer isso? Por exemplo, nos cursos de comunicação, fazer o monitoramento dos cursos de comunicação, dando subsídio para grades mais voltadas para a nossa realidade, vamos dizer assim. Isso é possível, assim, no curto prazo? Não, no curto prazo não, mas é possível. Por exemplo, quando você se programa com a universidade, você faz ações de formação extracurricular. A matraca é um espaço de formação, então a gente sempre tem estagiários de comunicação na agência. Mas a gente oferece workshops, a gente oferece oficinas, a gente oferece seminários para professores e para estudantes, como forma de incentivar a melhoria da produção e aprofundamento das questões ligadas à educação e ao jornalismo. Por outro lado, nas redações, agora que a gente fez o lançamento da pesquisa, nós vamos visitar todas as redações, vamos fazer oficinas e todo o material ele vai ficar online. Ele vai ficar aqui online à disposição. E ele vai ficar online, porque a ideia é que ele seja atualizado constantemente. O jornalista que quiser algum dado, alguma informação sobre consumismo, sobre direitos, sobre mídia, ele vai acessar, ele vai baixar dados oficiais, dos bancos de dados oficiais, ele vai poder extrair relatórios, infográficos, para ajudá-lo na hora de fazer a produção da notícia. Gostei. Muito interessante esse trabalho, que vocês não ficaram só no monitoramento puro e simples de isto foi divulgado, isto não interessa. Mas por que isso foi divulgado, de que forma isso pode ser mudado? E a gente espera que você volte aqui para dizer que alguma coisa já mudou e que esse trabalho todo deu resultado e que a gente está fazendo um trabalho mais eficiente em prol das crianças. Com certeza. Esse é o nosso sonho, né? Ok. E você pode rever essa entrevista com o jornalista Marcelo Amorim no site da Assembleia, que é al.ma.gov.br.
Meu querido, muito obrigado pela sua entrevista. Um bom dia para você. Bom dia, Elda. Muito obrigado. Ok. E veja no próximo bloco uma reportagem especial sobre as delícias típicas do período junino. E mais, os alunos do maternal animam a festa de São João da creche Escola Sementinha. Logo após o intervalo. Se não ouvir quando você fala meu nome, se não gosto de colo, se estou demorando para começar a falar e pareço desconectada do mundo, pode ser que eu seja autista. É melhor contar para o médico. Quanto mais cedo começar a fazer terapia, melhor será para minha qualidade de vida. A TV Assembleia abraça esta causa. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. A literatura está no ar. Parlamento Literário na TV Assembleia. Entrevistas, curiosidades, poesias, música. Um espaço destinado à literatura com muita arte, conteúdo, emoção e sensibilidade. Todos os dias, no decorrer da programação. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão está cada vez mais perto de você. Acompanhe a cobertura diária da Assembleia Legislativa em sua conta no Instagram, pelo @AssembleiaLegMA. Siga o nosso perfil e fique sempre bem informado sobre todos os fatos e acontecimentos do Parlamento Estadual. Agora também no Instagram. Siga o perfil @AssembleiaLegMA. Uma nova ferramenta em favor do cidadão. Quem quer acesso ao Parlamento Maranhense, acessa @AssembleiaLegMA. Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A Casa do Povo, também no Instagram. Do mingau de milho às canjicas, tem comida para todos os gostos nesta temporada junina. A culinária maranhense faz sucesso entre os turistas nesse período do ano, com delícias que só se encontram aqui no Maranhão. É o que você vai ver na reportagem de Milena Dutra. É no período dos festejos juninos que a comida típica maranhense ganha um sabor todo especial. E nas barracas de palha dos arraiais da cidade, os pratos ganham um colorido de dar água na boca, uma mistura deixada pela influência de vários povos, como o português, francês e o africano. Aqui, para quem chega com apetite, só falta montar o prato e apreciar a nossa riqueza gastronômica. Com certeza, a gente tem que valorizar o que é nosso e a comida realmente é uma delícia, né? Eu gosto muito da galinha caipira, apesar de que tem muitas outras iguarias, mas eu vou de camarão, galinha caipira, farofa e a cerveja gelada. Arroz de cuchá, vatapá, patinha de caranguejo, peixe frito. São tantas opções que o difícil é escolher o que saborear da culinária típica maranhense. Mas espera aí que tem mais coisa no cardápio.
Afinal, a nossa culinária é uma das mais ricas do país. Bolinho de bacalhau, bolinho de caranguejo, peixe frito, camarão empanado, panqueca, torta de caranguejo, torta de camarão. 1, 2, 3 colheradas são suficientes para dizer que a comida está uma delícia e a clientela satisfeita. Isso, saboreando a comida típica maranhense. Muito, é uma delícia. Tá ótima. Muito boa mesmo, muito boa. Um aviso, quem quiser experimentar uma dessas delícias tem que se apressar, porque o mês de junho está chegando ao fim. E basta ir à Praça Maria Aragão ou qualquer um dos arraiais espalhados pela cidade para provar dos pratos típicos que são sucesso nessa época e também curtir brincadeiras como Bumba Meu Boi, Cacuriá e shows especiais. A programação completa dos festejos juninos você confere no site do governo, que é ma.gov.br. Com danças juninas e muita animação, os alunos do maternal se apresentaram ontem no arraial da creche Escola Sementinha, cuidadosamente organizado pela equipe do Grupo de Esposas de Deputados, o GEDEMA. Na plateia, os familiares prestigiaram o passo a passo das coreografias ensaiadas com muito carinho pelas professoras. Chegou o dia do arraial só deles, os pequenos e pequenas do maternal da creche Sementinha, mantida pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, o GEDEMA. Todo o espaço foi cuidadosamente decorado com materiais recicláveis. Mas o objetivo não é só a festa. O momento foi para encerrar um mês inteiro de estudos. As crianças tiveram a oportunidade também de ornamentar a nossa escola, usando materiais reaproveitáveis, porque é um valor mesmo que nós queremos fortalecer junto às nossas crianças. Então elas produziram, fizeram releituras de coreiras, fizeram releituras de obras de pintores que pintam o festejo junino. A pequena Maria Fernanda aprendeu muita coisa. A música de Luiz Gonzaga está na ponta da língua. Olha pro céu, meu amor, olha como ele está lindo. A primeira quadrilha, Requebra Requebradinha, encheu os papais e as mamães de orgulho. A apresentação foi animada e os agradecimentos, coisa de gente grande. As quadrilhas O Balão Vai Subindo e Pula Fogueira mostraram que os ensaios valeram a pena e animaram a todos. As apresentações encerraram com a turma do Maternal 2. Lembra da Maria Fernanda? Chegou a hora de dançar ao som do clássico de Luiz Gonzaga, que aprendeu a cantar. Muito orgulhosa, foi linda, dançou bem direitinho. Eu acho muito importante, né, o instrumento pedagógico da escola, estimular a cultura do país. O Maranhão, ele tem fortemente aqui no Maranhão essa cultura, né? E as crianças se envolverem com todo esse conhecimento de cultura, tradição. Então eu acho que foi muito importante isso, tanto para os alunos também como os pais. A presidente do GEDEMA destacou o trabalho realizado pela equipe pedagógica da creche. Momentos de grande aprendizado para os alunos. Estou contente porque as crianças se comportaram bem, os pais compareceram, os professores procuraram ensaiar da melhor maneira possível. Porque criança é criança sempre, isso é muito bom, uma alegria para a gente. A gente fica orgulhosa de qualquer jeito, não importa o jeito que essa criança dança. Se ela dançar bem, melhor ainda. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Lembrando que a sessão plenária de hoje começa logo mais às 9h30 e tem transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e amanhã a gente se encontra.